mesmo jeito. Todo mundo encontrou? Salmo 51, do versículo 1 ao 19. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Purifica com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconda o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então me ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã, Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, minha vida e de cada um de nós, e fale conosco, Pai. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, quando o pastor Marco falou que eu estaria aqui hoje nessa manhã, e eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me levou para esse texto. Eu tinha falado assim: Deus, eu queria falar um salmo, coloca um salmo no meu coração. E me veio esse salmo. Esse salmo aqui é um registro da agonia, melhor, da alma de Davi. Como a gente leu aqui em 2 Samuel, nós vemos aqui o contexto. Davi viu uma mulher tomando banho, e aí ficou em casa, irmão. Ele poderia ter ido para a guerra, né? Se ele tivesse ocupado, ele estava desocupado, sem fazer nada. Não sei se ele estava com preguiça, não sei se é porque ele era rei, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele ficou em casa, a Bíblia diz. O texto é claro que ele ficou em casa, e ali, de repente que não, ele viu uma mulher tomando banho, e aí ele cometeu esse pecado. E agora a sua alma está angustiada. Após o seu terrível crime, por exemplo, de adultério, porque o texto é claro que ele mandou buscar a mulher, ele adulterou com ela, e não só adulterou, mas também mandou matar o marido da mulher. Então Davi, quando viu aquela mulher, ele cobiçou ela, adulterou. E outra coisa que ele fez, ele tentou esconder. Isso é normal desde Eva, irmão, desde Adão. E nós também somos assim. Não venha falar que você ainda não, que eu e você nós somos assim. Nós não queremos expor os nossos pecados, não. Geralmente a gente quer esconder os nossos pecados. Davi, ele era um rei, então ele viu a mulher lá, ele gostou da mulher, e aí ele adulterou. E aí ele tentou esconder o seu pecado, como a gente leu no texto. Ele dá ofertas para Urias, o marido de Batseba, mas ele não quer. Então foi o seguinte: depois que aconteceu a situação todinha ali, que a mulher ficou grávida, e ele disse: espera aí, eu vou chamar esse homem, e foi dar férias para ele. Por quê? Porque ele queria que o homem fosse para casa, ficasse com a mulher, né? E aí o menino de quem era? Mas aí, meu irmão, Deus
endureceu o coração do homem. Eu não sei se é porque ele não gostava muito de ficar em casa. Eu pensei nisso também, né? Mas ele não foi para casa. Mas acredito que foi o Senhor, porque é Deus quem direciona todas as pessoas. Então ele não foi para casa. O que é que Davi faz também? Davi tentou fazer o quê? Ele mandou fazer um banquete, deu uma festa. Mesmo assim nada aconteceu. E foi que deu a festa e embebedou o homem, mas o homem não foi para casa. Aí Davi tentou, disse: não, eu tenho que eliminar essa situação. O que foi que ele fez depois? Ele mandou matar o homem. Vou mandar contratar aqui um pistoleiro, vamos dizer assim, né? Mas não, botou o homem na frente, bota ele na frente da batalha para que ele morra. E aí foi isso que aconteceu. Urias morreu porque Davi mandou. E aí, só que aí a mulher estava grávida. E aí, depois que Urias morreu, Davi faz o quê? Manda buscar a mulher e casa com ela, irmão. Agora, porque ela estava grávida. Então Davi, ele fez todo o processo de cobrir os seus pecados. Ele tentou. Tudo parecia bem perfeito. Todas as provas estavam aparentemente assim destruídas. Ninguém ia saber. Só que no texto de Samuel, Davi esqueceu de uma coisa, e que muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos. Deus está nos vendo, irmão. O nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. 2 Samuel 11:27 fala assim: porém essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aquilo que eu tenho feito, será que tem sido bom aos olhos do Senhor? Eu estava orando nessa manhã por essa mensagem, agora de madrugadazinha. Eu disse: Deus, me ajude não apenas pregar essa mensagem. Eu não quero apenas pregar essa mensagem. Me ajude a viver isso aqui. Porque são muitas lutas, irmãos. Porque essa é a fala que a minha irmã fala, né? Prega, eu tenho que viver o que prega, né? Nos ajude. Então Davi estava ali. Mas as pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento não é um Deus misericordioso. Isso é um erro, viu? Deus sempre foi misericordioso. Sempre foi. Então o que é que ele faz? Ele enviou o profeta Natã. Você sabe da história, não vou contar aqui para você. Ele contou uma parábola e disse ao homem: tinha essas ovelhas tal. E resumindo, a gente ganhar um tempinho, Davi fala assim: esse homem tem que morrer. O profeta disse: esse homem é você, Davi. Esse homem é você, Davi. Aí Davi entendeu. Nesse momento que Deus envia o profeta, como Deus é misericordioso, Davi é tomado por um sentimento de quê? De culpa, irmão. Ele começou a entender, ele começou a observar o que ele tinha feito. Ele tinha mandado matar o homem. Ele tinha aconteceu, não morreu só o homem, não. Se a gente ler o texto aqui, morreu outras pessoas. Mas Davi agora é tomado por esse sentimento de culpa. E foi nessa situação que ele se encontrou, que ele começou a escrever o Salmo 51, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua culpa. Então eu quero falar sobre o arrependimento de Davi, o caminho que nos leva à restauração, que levou ele a ser restaurado. E eu estava pensando sobre isso, arrependimento. Eu falei assim: Deus, quando é que eu me arrependi? Como é que eu vou saber que eu me arrependi? Eu falando para mim, né, irmão? Porque aí, e logo meu coração, quando você produziu fruto. Então, quando é que eu me arrependi de um pecado que eu cometi? Se eu não cometer mais ele. Se eu cometer ele de novo, não foi arrependimento. Então nós possamos analisar. A primeira lição que eu quero falar é sobre a necessidade do arrependimento. Olha só, nós temos que nos arrepender, mas se a gente pecar, temos que confessar e deixar.
Senão a gente está frito, irmão. Enquanto Davi ele calou o seu pecado, a sua vida murchou, irmão. A sua vida foi só ladeira abaixo. É assim até hoje. A Bíblia diz que até os seus ossos estavam doentes, seus ossos começaram a secar. Pior, Davi era um homem salvo, mas a alegria da salvação foi embora. Porque é isso que o pecado faz. Ele vai tirando essa alegria que a gente tem para as coisas do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Se você falar assim, irmão, eu estou frio, uma das coisas que esfria a gente é pecado, irmão. Quando a gente peca, eu não sei se você fica como Davi. Quando eu peco, eu fico como Davi. E Jesus, eu fico agoniado. Eu não sei se é só eu que peca aqui, talvez você não peque, né? Mas Davi estava nessa situação. Por que Davi estava com a alegria da salvação foi embora? E outra coisa, a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Porque quando você é salvo de verdade, quando você peca, você fica incomodado, irmão. E hoje pecado, eu não sei como era antigamente, mas dá para ver para a Bíblia que era terrível. Mas você vê que hoje as facilidades parece que é maior para se pecar. Misericórdia, irmão. Misericórdia mesmo. E não há libertação, nem cura, nem restauração, se não houver arrependimento. Se Davi continuasse escondendo, ele só ia ficando doente. E isso é sério, irmão. O pecado é terrível. É a pior doença que diz. É pior do que o câncer. É pior do que a diabetes. A diabetes não é ruim? Quem tem, eu não sei não. Mas, por exemplo, é pior do que qualquer doença que existir. Mas o pecado é pior, irmão. Mas ontem a gente foi para a serra, né, Luzeni? E aí colocaram a música lá, né? Jamile gostou demais da música, né? Se desse tempo eu ia botar no final. Mas assim, o pecado não dói. O pecado é terrível, irmão. Mas a música é bonita. Que na música falava assim, que o pecado começa com coisas simples. É verdade, o pecado não dói não, irmão. O pecado é ruim não, é bom. Mas o salário é a morte. Aí eu disse assim, vamos mudar essa música, né? Fiquei me brincando dentro do carro. Pecado não dói, mas me leva para o inferno. Então o pecado é terrível, irmão. Se a gente não tiver cuidado, muitas igrejas nem pregam mais sobre pecado, irmão. Por isso que pregação sobre pecado, sobre arrependimento, santidade, não enche a igreja não. Faz é esvaziar, só vai ficar os salvos. Eu estou falando sério. Porque o ímpio não consegue ficar na congregação do justo. Aqui é a congregação de justos, pessoas que foram justificadas